E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, muita pouca gente sabe, mas lá na Coreia, na época de Força Alienígena, foram lançados algumas HQs de Ben 10. HQs essas intituladas Ben 10 Ascent Hero e Ben 10 Exploring Hero. As duas HQs, como dito antes, foram lançadas na época de Força Alienígena e elas infelizmente tiveram grande parte das suas páginas perdidas, por isso que muita gente na fandom não tem conhecimento dessas HQs. E bom, por sorte, a gente tem algumas informações a respeito do que tem nelas, graças a um cara chamado Clover Carey, que postou algumas páginas em HD das HQs no seu DeviantArt e também nos revelou algumas informações a respeito no seu Twitter. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre essas HQs, resumir as histórias de cada capítulo delas, porque elas são histórias divididas em capítulos, e falando aí coisas interessantes que apareceram nela, e também falar algumas coisas reveladas pelo Clover Karen que estariam presentes nas outras páginas que acabaram sendo perdidas. Então esse vídeo eu vou falar as histórias e tal dessa HQ, levando em conta o que a gente tem conhecimento delas. Então muita coisa pode acabar ficando de fora nesse vídeo, porque no ponto desse vídeo ainda não foi revelado. Vai que no futuro o Clover Karen nos libera mais páginas, ou ele nos revela mais informações. Mas de qualquer maneira, levamos o que a gente tem por enquanto, então deixado isso claro, vamos começar com o vídeo. Bom, o primeiro capítulo da primeira HQ, que é o Ben 10 Ascent Hero, ela começa com basicamente o Ben resumindo a sua história de origem, ele encontrando o Omnitrix nas suas férias de verão, ele enfrentando vários inimigos ao decorrer das férias, até mesmo mostrando alguns flashbacks de episódios do clássico, como o episódio Última Risada. E bom, o ponto da história começa mesmo a partir do ponto em que a Gwen acabou sendo raptada por um monstro aquático enquanto o time Tennyson pescava. O Ben rapidamente virou o aquático para tentar perseguir esse monstro, mas aí do nada aparece uma nave espacial e acaba raptando a Gwen. O Ben e o Max conseguem entrar a tempo na nave para salvar ela, e todos eles acabaram parando numa base lunar que aparentemente pertencia ao Vilgax, o que no processo faria que aquela nave também pertencia a ele, já que a nave estava pousando lá. O Ben então vira uma cinzenta e invade a base, encontrando o Doutor Animal. E a HQ nos revela que o Doutor Animal ele tinha raptado a Gwen porque ele estava escaneando o DNA dela, com ele e o Vilgax tendo fechado uma parceria para realizar um plano que até então a gente não tem conhecimento sobre, mas o que a gente sabia é que o Doutor Animal estava escaneando o DNA da Gwen para poder usar o seu livro de feitiços. Bom, o Ben se transforma no diamante e consegue salvar a Gwen, o Vomax consegue tomar controle da nave que eles tinham entrado, que raptou a Gwen, e eles todos conseguem escapar. Bom, mesmo com a fuga, o Dr. Animal no final das contas conseguiu realizar seu plano. Ele conseguiu escanear o DNA da Gwen e agora eles poderiam prosseguir o plano dele e do Vilgax. Assim acaba o capítulo 1. Já no capítulo 2, é mostrado que o Vilgax, depois de seu último confronto com o Ben, que aconteceu antes dos eventos dessa HQ, ele jurou que ia fazer o maior horror para a humanidade. Alguns dias depois desse confronto, depois de sair da detenção por ter quebrado uma janela da escola enquanto jogava futebol, aí ó, o Ben é meio delinquente também, o Ben se encontra com o Vomax e a Gwen, que acham estranho eles não terem nada do Vilgax desde o evento do capítulo anterior. Mas as coisas começam a mudar quando rola um ataque de insetos. Insetos esses que estavam dominando a cidade inteira e tinham raptado o Ben, a Gwen e o Max. O Ben rapidamente vira um insectoide para enfrentar todos aqueles insetos, até aparecer um inseto gigantesco. E bom, infelizmente só temos isso do capítulo 2, o Clover Carey só nos revelou essas páginas e a gente não sabe o que iria acontecer no resto do capítulo 2, mas pelo menos pelo que nós já temos, já dá para ter uma pequena noção do que a história iria seguir. Eu acredito que provavelmente a história só iria seguir com o Dr. Animal sendo quem estava controlando as moscas, e o Ben obviamente derrotando ele e as moscas no processo, mas isso é só especulação mesmo. No capítulo 3, o time Tennyson vai para uma praia, só que o descanso deles acaba sendo destruído porque de novo rola um ataque, só que dessa vez de uma tartaruga gigante. E quando o Ben se prepara para lutar contra o animal gigante, um garoto esquisito acaba aparecendo e caindo da tartaruga.
o Ben vira o gigante e consegue derrotar o animal. E em seguida, aquele garoto esquisito acaba se revelando-se chamar Triton, o príncipe de Atlântida. Ele diz que Atlântida corria muitos perigos e que ele necessitava da ajuda do time Tennyson, já que ele viu o Ben em ação com o gigante e a Gwen usando seus feitiços para salvar a vida dele. Então ele via eles como uns heróis que poderiam ajudar a salvar Atlântida. Dito e feito, o time Tennyson concorda em ajudar o Triton a salvar Atlântida e todos eles entram num submarino do Triton e vão até Atlântida. Agora, indo para o capítulo 4, é mostrado que no caminho de Atlântida, muito provavelmente nós vamos ver isso em outras páginas do capítulo 3, nós não sabemos, o submarino do Triton foi atacado por uma baleia gigante que sequestrou o Vomax e a Gwen. E essa baleia era controlado pelo Dr. Animal. A gente já percebe que o Dr. Animal seria um vilão recorrente nessa HQ. Mas bem, resta ao Ben e ao Triton salvar os dois. Os dois garotos seguem a baleia para chegar até um local completamente gelado, parecendo até o Polo Norte, onde o Vomax e a Gwen quase morreram caindo de um penhasco, mas por sorte eles conseguiram sobreviver. Infelizmente, o resto da comic foi perdida. A gente não tem conhecimento dos restos das páginas e nem o que iria acontecer. E o Clover Carry não nos revelou o que iria acontecer no resto do capítulo 4. Mas em compensação, nós tivemos algumas revelações do que nós iríamos ter nos capítulos seguintes. Inclusive são bastante coisas até interessantes. Bom, em algum capítulo desconhecido, nós teríamos a aparição ilustre do Vilgax. Dessa vez aparecendo sim como vilão físico para lutar contra o time Tennyson, e não como holograma ou algo parecido. Só que aqui ele não está na sua forma convencional, e sim sendo alterado pelo Dr. Animal, agora sendo chamado de Wolfgax, basicamente um híbrido entre o Vilgax e um lobo. Nós teríamos uma página onde seria mostrado que a Gwen é uma péssima cozinheira, com o próprio Vomax não aguentando a comida dela. Isso chega a ser até interessante se a gente for parar para pensar, porque no clássico sempre foi colocado que o Vomax era um péssimo cozinheiro, que o Ben e a Gwen não gostavam da comida dele, e que só os alienígenas gostavam daquelas comidas esquisitas do Vomax, e o próprio Vomax gostava das comidas esquisitas dos alienígenas. Aí o HQ iria vir e nos meter que a Gwen faz comida ruim e que o Vomax não gosta da comida ruim. Ia ser interessante isso. Bom, mas o mais interessante de tudo mesmo viria no capítulo 8 e 9, onde lá nós teremos um novo vilão. Esse vilão se chamaria Dr. Doom, ou traduzido para o português, Doutor Destino, na qual ele seria basicamente um vilão hiper mega inteligente que conseguiu criar um aparelho com as mesmas funções do Omnitrix, chamado Omega Doom. O Omega Doom tem formas alienígenas próprias, e eles basicamente iriam ser os focos principais desses capítulos. E bom, a gente tem informações deles nos reveladas pelo Clover Carry, e é o que eu vou falar agora. O primeiro alienígena original do Omega Doom é o Stellar. Bom, o Stellar é um alienígena de uma espécie desconhecida vinda do planeta Hecta. Ele é basicamente um metal líquido vivo, então ele poderia basicamente transformar os seus membros em qualquer forma e é imune a ataques perfurantes. Tipo uma vibe parecida com a do Gosma misturado com Ultra T. Mas, porém, ele poderia ser facilmente esmagado pelo bala de canhão graças ao seu corpo maleável. Ou seja, mesmo tendo esse poder poderoso, ele ainda poderia ser facilmente derrotado por um Arboriano Parorota. O segundo alienígena é um Sectoid. A gente não tem o nome desse alienígena, só da sua espécie, que é Sectoid. Bom, o Doutor Destino, ele simplesmente colocou sua amostra de DNA no Omega Doom por uma piada, mas ele acidentalmente acabou transformando nesse alienígena Sectoid lá na HQ. Bom, tudo que ele poderia fazer, que é o único poder desse alienígena, é só agradar facilmente seus inimigos simplesmente com as suas muitas patas, fazendo cócegas nele. E é isso que ele faz na HQ, fazendo cócegas no bem como Ultra T. O Dr. Destino não se transforma nesse alienígena que eu vou falar agora, mas ele é brevemente mencionado em um flashback. Estamos falando do Kaet. Kaet é um alienígena de uma espécie também sem nome, porém que temos o seu nome de planeta revelado, sendo ele Flanela. Bom, o mais interessante desse alienígena é que, de acordo com a HQ,
ele seria de uma espécie extinta que pode esticar livremente seu corpo como uma borracha e mudar sua forma em qualquer coisa. Basicamente, ele seria um alienígena de uma espécie extinta e que tem meio que poderes similares a uma borracha. Seria interessante ver mais desse alienígena, mas né, ele não foi se transformado em tela, ele só foi mencionado em um flashback. Bom, o Ômega Doom também tem um DNA ectonorita, onde basicamente é como se fosse o fantasmático, só que com a skin preta, literalmente. E bom, essa transformação ectonorita só foi usada para interferir o Freak Strike na luta contra ele. O próximo é um alienígena que supõe que ele seja o mais poderoso de todo o Ômega Doom. Estamos falando do Safarian, o último alienígena do Ômega Doom. Bom, no seu tamanho original, o Safarian ele é pequeno, sendo até menor do que o Ben, mas ele pode se tornar maior e mais forte à medida que ele absorve rochas ao seu redor. Ele é basicamente uma fusão do Tapinha, só que com poder inverso, que ao invés de ficar menor quanto mais se multiplica, ele ficaria maior quanto mais ele absorve, com rochas, aquele alienígena não canônico das peças de teatro. E bem, ele pode ficar maior e mais poderoso até do que o gigante. Isso já mostra um grande nível de poder desse alienígena, mostrando que de fato, ele pode ser sim o alienígena mais poderoso do Ômega Doom. Bom, isso é tudo que temos a respeito da HQ Insanity Hero. A gente não tem mais informações sobre as outras páginas e capítulos, a gente só sabe disso. Mas pelo que a gente já sabe, já dá pra ver que essa HQ abordou bastante coisa interessante de se explorar. Mas a gente segue para a sua sequência, que é a HQ Exploring Hero. Bom, infelizmente, principalmente em comparação à HQ anterior, essa HQ a gente tem muita pouca coisa revelada. Afinal de contas, das 200 páginas que essa HQ tem, a gente só tem 10 reveladas. O Clover Carry também revelou muita pouca informação sobre essa HQ a respeito. Então a gente tem muita pouca coisa para se falar dessa HQ. Então é bem provável que bastante coisa legal que deve ter nessa HQ fique de fora, porque né, a gente não tem acesso a essas 200 páginas. Tanto que o Clover Carry só nos revelou informação sobre o capítulo 1. Então a gente só tem um capítulo de vários outros. Mas de qualquer maneira, vamos falar aqui né, dessa HQ. Bom, ela começa com um confronto entre o Ben e o Kevin em Londres, na qual nesse confronto o Ben se transforma no Quatro Braços. O Kevin ele usa sua telecinese elétrica para mover os carros contra o Ben, até finalmente absorver o Quatro Braços, pegando ele desprevenido e virar aquele híbrido Tetramente que a gente viu lá no episódio Kevin 11. Bom, o Ben ele obviamente consegue derrotar o Kevin e o Kevin acaba sendo preso pela polícia de Londres. Só que no meio do caminho para a prisão, uma entidade se teletransporta na frente do Kevin e o leva até a Estátua da Liberdade. A entidade diz que precisava da ajuda do Kevin para realizar o seu plano, dizendo que os dois juntos iriam virar o mundo do avesso. O Kevin, sem pensar duas vezes, topa ajudar a entidade e infelizmente aqui acaba a história. Essas são as 10 páginas nos reveladas né, através do Clover Carry. O resto são só informações que o Clover Carry nos deu sobre o resto do capítulo. Bom, de acordo com ele, a entidade se chama Beyonder, um cientista louco que escapou do Nullificador. Inclusive, o nome dele pode ser uma possível referência à raça Beyonder da Marvel, uma raça quase onipotente que habita o além fora do multiverso. E se isso for verdade, muito provavelmente esse Beyonder deve ter origens fora do multiverso. Vai que ele é um ser que nem o Beyonders da Marvel, que pode estar além do multiverso e tal. É só uma hipótese. Mas bem, o Kevin nessa HQ, de acordo com Clover Carry, seria um anti-herói muito similar ao Kevin do reboot. Isso se deve porque essa HQ, como dito várias vezes aqui no vídeo, foi lançada lá na época do Força Alienígena. E já que nessa época o Kevin já era bonzinho, não era mais aquele vilão do clássico, eles decidiram manter ele como um anti-herói na HQ. No desenrolar do capítulo 1, o Beyonder ele tentaria matar o Ben e o Kevin, principalmente o Kevin porque ele pensou que ele era muito fraco e que havia muito mais caras que poderiam simplesmente substituir o Kevin. Mas o Ben vira um insectoide e salva a si mesmo e ao Kevin, os dois conseguindo escapar do lugar que eles estavam, que era os penhascos brancos de Dover. Mais tarde, o Kevin decide retribuir esse salvamento do Ben para ele, decidindo salvá-lo e ajudar a capturar o Beyonder.
mas o Kevin acabou desaparecendo depois. Mas o Ben percebe que o Kevin ainda tinha um bom coração e a Gwen deseja que ele esteja do lado bom. Bom, de qualquer maneira, o ponto é que Londres volta ao normal e as Olimpíadas que estavam prestes a começar voltam a andar como antes, coisas essas que tinham sido quase paradas por causa da invasão do Beyonder do Kevin. Eles acham que todos os problemas tinham sido resolvidos, já que o Beyonder e o Kevin tinham desaparecido. Porém, os encanadores enviam a eles uma mensagem de que a França está em perigo. Então, Ben, Gwen e Max vão para a França e esse é o fim do primeiro capítulo. Muito provavelmente a história ia se desenrolar, mostrar o Beyonder atacando a França, talvez até outros lugares do mundo, ia nos mostrar mais a respeito do Beyonder, da sua história e tal, mas é o que nós temos dessa HQ, infelizmente. Bom, isso é tudo que temos sobre as HQs coreanas. Infelizmente temos mais nenhuma informação a respeito até o ponto desse vídeo, mas esperamos que talvez no futuro a gente tenha finalmente acesso a todas as páginas, ou pelo menos o Clover Carry nos fale mais informações sobre os personagens, né? Falar de outros personagens novos que apareceram nas páginas que não nos foram reveladas, mais a história do Beyonder, seria muito interessante. Mas de qualquer maneira, isso é tudo. Obrigado por terem assistido. Se vocês acharam alguma coisa dessas HQs interessantes e legais, comenta aqui embaixo. Obrigado por terem assistido. Deixem um like, se inscrevam no canal. Valeus e fui!